Olá, meu nome é Arthur Colombo Duarte e nesse vídeo eu quero fazer um experimento de hipnose com você. A hipnose que eu tenho planejado aqui é exatamente para te ajudar a focar mais nos estudos, a aprender melhor o conteúdo que você vai estudar. Eu não posso dar qualquer garantia de que vai funcionar, porque, como eu sempre aviso em todos os meus outros vídeos, eu não estou tendo contato visual com você, eu não tenho como ver como você está reagindo. Então, para mim, é impossível de fato dizer se vai ou não funcionar. Mas eu gostaria que você testasse, e se testar e se isso funcionar, eu gostaria que você comentasse. E se não funcionar também não tem problema, você pode comentar também e falar por que você acha que não funcionou, até que ponto deu certo, que ponto deu errado, tudo bem? Então, para você que quiser experimentar isso agora, eu peço apenas para que você feche os seus olhos, relaxe bastante, respire fundo, devagar. Relaxe mais, solte o ar. Desse jeito. Mais uma vez, inspirando bem. Segure o ar por uns instantes. Solte devagar. Mais uma vez, repita, inspirando bastante, enchendo cada vez mais os seus pulmões. Segure o ar por um instante e solte devagar. E continue mantendo a sua respiração nessa maneira. Que eu quero apenas que você foque nesses instantes na sua respiração, apenas sentindo, apenas acompanhando como ela vai ficando cada vez mais natural, cada vez mais e mais automatizada, simplesmente deixando com que toda a tensão, com que toda a preocupação comece a se esvair, comece a evaporar do seu corpo, bem devagar. Então, focando cada vez mais na sua respiração, devagar, que você enche bem seu diafragma, seus pulmões, soltando devagar, realmente sentindo o ar entrando e saindo, um movimento devagar, bombeando todo esse relaxamento, todo esse conforto que entra e que leva para fora qualquer tensão, qualquer problema, qualquer preocupação. Eu quero apenas que você continue focando agora nessa sensação de conforto, de segurança, que vai crescendo e que vai aumentando toda vez que você inspira, que você enche o seu peito de ar. Eu quero apenas que você foque nessa sensação agora. Tudo que você sente pelo seu corpo, além do ar, quando ele entra, eu quero apenas que você foque no relaxamento que pode estar acontecendo no seu pescoço, numa tranquilidade que pode estar começando a surgir no meio da sua testa, ou talvez, até mesmo, uma espécie meio engraçada, meio agradável assim, de relaxamento bem profundo, aparecendo em algum outro lugar que eu não mencionei. Então, independente de onde isso está acontecendo, eu quero apenas que você foque cada vez mais e mais precisamente nesse lugar onde essa sensação agradável, confortável e segura, onde ela vai tomando cada vez mais forma. Talvez ela ganhe até mesmo uma cor, talvez ela ganhe uma temperatura mais agradável, um calor mais quente, que você sente talvez como se fosse uma mão passando devagar, exatamente em cima dessa área. Mesmo sem tocar, você consegue sentir aquele agrado, aquele carinho, e você vai sentindo com cada vez mais clareza, com cada vez mais e mais natureza. Porque isso é uma coisa completamente sua. E isso é apenas tão forte quanto você permitir que seja. Então, quanto mais você permite que essa sensação se espalhe, se expanda e cresça, mais forte ela vai ficar, mais profundo será essa sensação de relaxamento e de conforto. Então eu quero que
você continue focando nessas sensações. Eu quero que você continue focando e prestando atenção em como o seu corpo vai reagindo. Focando devagar e deixando agora que essa sensação se espalhe cada vez mais. Talvez ela vai se espalhando a partir da sua cabeça e você começa a sentir como se essas mãos estivessem assim, perto dos seus ouvidos, e você vai sentindo aquele carinho, aquele conforto, aquela sensação de segurança que vai te deixando cada vez mais e mais concentrado, cada vez mais focado e sentindo tudo isso se tornando cada vez mais natural, cada vez mais fácil, porque à medida em que você vai relaxando mais profundamente, mais fácil se torna de você simplesmente chegar nesse ponto, de você sentir com cada vez mais clareza, com cada vez mais naturalidade, todas essas sensações. E elas tendem a se alimentar e crescer cada vez mais, porque quanto mais fácil vai ficando isso tudo, mais profundo é a sua sensação de relaxamento e de conforto. E é exatamente nesse estado que você está agora que eu peço para você apenas imaginar o ambiente mais agradável possível. Talvez seja o seu quarto, talvez seja um quarto de hotel, talvez seja uma cozinha, talvez seja até uma caverna, um lugar ao ar livre. Eu quero apenas que você crie essa imagem do seu ambiente ideal, o seu lugar perfeito. Eu quero que você coloque mais um detalhe ali naquele canto. Eu quero também que você procure bem no fundo dessa sensação de conforto, dessa sensação boa de relaxamento e de foco, para que você concentre tudo isso e coloque mais um detalhe daquele outro lado ali. Se você não sabe o lado, apenas imagine para onde a minha mão está apontando agora, que você vai conseguir ver mesmo com os olhos fechados. E lá você vai colocar um detalhe a mais. Então agora eu quero apenas que você visualize, dê uma volta nesse seu ambiente. Eu quero que você realmente sinta tudo de bom que esse ambiente pode te trazer. Toda a segurança, toda a alegria, todo o conforto. O conhecimento de que você sabe que está no lugar mais seguro do mundo. E que, na pior das hipóteses, o máximo que pode acontecer com você é você sorrir, é você rir, porque aqui quem manda é você. Então foque apenas mais um pouco nessa imagem que você criou, na sensação que ela te traz. E agora eu quero apenas que você escolha algum objeto, alguma coisa, ou algum lado específico desse ambiente. Eu quero que você pegue essa coisa para você. Ele pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser outra pessoa. Eu quero apenas que você se aproxime disso. Porque quando você se aproximar, você vai começar a sentir todo o foco de um conhecimento interno que você tem. E você vai sentir que isso vai começar a crescer cada vez mais profundamente. E você vai sentindo que esse foco ele vai se expandindo, como se fosse uma pequena semente dentro da sua cabeça. E ela vai criando raízes, e ela vai se espalhando. E essa semente é a semente do conhecimento, da facilidade de absorver novas informações e de recuperar aquelas que você já viu. E você vai sentindo essa bela semente dentro da sua cabeça se espalhando, como se fosse uma ideia. E ela vai tomando cor, ela vai tomando corpo. Talvez ela pareça menos como uma planta e mais como uma esponja. E ela vai ocupando cada vez mais e mais espaço dentro da sua cabeça.
e você vai sentindo com foco cada vez mais preciso, cada vez melhor, que agora tudo vai se tornando cada vez mais fácil de aprender. Não só essa experiência aqui de conseguir relaxar, de conseguir chegar nesse ponto, de conseguir montar esse ambiente e chegar a isso que você tem em suas mãos agora. Mais fácil que isso ainda é quando você pega um livro, quando você pega um vídeo. De repente, tudo aquilo que você começa a ouvir, que você começa a ler, que você começa a ver, se torna muito mais interessante. E que maneira melhor de aprender do que tendo algo tão interessante chamando toda a sua atenção. Porque aquilo que realmente nos interessa, a gente só precisa ouvir uma vez e a gente já sabe tudo. Desse jeito. Eu quero apenas que você foque mais um pouco nessa sensação toda de conforto, de foco, de segurança. Eu quero que você imagine a próxima matéria que você vai estudar. Foque em apenas uma matéria de cada vez. E eu quero que você apenas imagine ela se tornando um outro objeto nesse mesmo ambiente seu. E antes de você pegar esse objeto, eu quero que você mantenha esse que faz você se sentir bem em uma das suas mãos. Pode ser na direita, pode ser na esquerda. Em alguns instantes, eu vou pedir para você pegar o outro objeto, que representa a matéria que você realmente quer estudar. Mas antes disso, eu quero que você foque mais um pouco nesse objeto que está em sua mão e tudo que ele representa. Tome um tempo para realmente admirá-lo, sentir ele nas suas mãos, sentir o peso dele, a textura e o mais importante, como esse objeto vai se tornando cada vez mais vívido na sua mão. Eu quero que você foque e vá sentindo como esse objeto vai tornando tudo cada vez mais interessante, cada vez mais fácil, cada vez mais preciso de você conseguir aprender. Porque é uma sensação que você sente não só na sua cabeça, mas também no fundo do seu coração. Porque essa é a sua vontade de verdade, não é? De poder aprender algo novo, de ver o quão interessante aquela outra coisa ali também é. Então, ainda segurando todas essas coisas boas na sua mão, vá até lá. Pegue a sua matéria, o objeto que ela representa, com a sua outra mão. E agora, eu quero apenas que você note as diferenças das duas coisas. Em uma mão a matéria que você vai aprender e que talvez pela primeira vez você note o quanto ela é parecida com essas coisas que você tem na sua outra mão. As coisas interessantes, as coisas engraçadas até. E tudo aquilo vai tomando uma forma que quanto mais você olha para a matéria que você precisa estudar, mais parecido vai ficando com essas sensações de facilidade, de foco, de interesse. E você vai notando que vai te dando cada vez mais vontade de ir cada vez mais fundo nessa matéria, não vai? Porque começa a dar aquela vontade curiosa, porque de repente você começa a pensar, e essa coisa aqui? E se for de um jeito diferente, como que acontece? E isso vai aumentando a sua curiosidade. E você consegue sentir que essa curiosidade é exatamente aquela curiosidade boa, aquela que você fica olhando assim para a matéria e você pensa, poxa, eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas de repente eu posso aprender uma coisa aqui tão interessante, tão legal. E é por isso que quanto mais você presta atenção na matéria, mais você vai notando que ela está se unindo com as sensações boas. E você vai notando que a matéria vai ficando cada vez mais interessante. Talvez até mais confortável, cada vez mais fácil. Porque você nota que essa sua curiosidade, ela é aquela curiosidade inocente de uma criança
que ela realmente tem o maior interesse do mundo em aprender tudo o que tem para aprender. E quanto mais você olha para essa matéria, maior é a sua vontade de devorar, de realmente aprender tudo o que tem para aprender ali. E você sabe que esse aprendizado todo vai te encher com uma sensação maravilhosa de ter completado algo tão bom, de ter adquirido um conhecimento tão útil, de realmente ter passado dos seus limites, porque talvez antes disso você achasse que fosse difícil ou impossível de aprender. Mas agora que você tem a matéria na sua mão, que você tem isso que te deixa tão curioso, tão interessado, tá parecendo tão mais fácil, não tá? Porque parece que a primeira palavra que aparece já fica gravada na sua cabeça. E você vai notando que essa sensação vai ficando cada vez mais forte, vai ficando cada vez mais presente, cada vez mais naturalizada e internalizada dentro do seu corpo. Então, em alguns instantes, eu vou pedir apenas para que você coloque a outra mão em cima desse objeto, para que você realmente absorva tudo que essa matéria tem a oferecer, toda essa sensação boa, essa sensação agradável, de saber que você tem algo novo, algo muito interessante, algo que realmente desperta a sua curiosidade, a sua vontade de aprender. E que agora isso vai entrando cada vez mais dentro de você. Então, ainda com seus olhos do jeito que estão, respirando fundo, segure um pouco, solte, coloque sua mão em cima do objeto. E vá notando como aos poucos ele vai ficando mais leve, como aos poucos ele vai sendo absorvido pelas suas mãos, entrando pelas suas mãos ou talvez pelos seus olhos. E você vai sentindo que toda essa vontade de aprender, toda essa curiosidade, toda essa facilidade vai simplesmente voando direto para a sua cabeça, direto para o seu coração. E você sente uma vontade cada vez maior de aprender uma coisa a mais. Porque você sabe que sempre há algo a mais para aprender, não tem? E agora esse objeto, que não está mais nas suas mãos, agora está dentro de você. E tudo que você tem que sentir com ele, quando você pensa no objeto, na matéria, são essas sensações boas, de foco, de controle, de curiosidade, de interesse, de realmente querer saber. Se mudar alguma coisa, como ficaria? Para você saber como ficaria, primeiro você precisa saber como é. Então, para você saber como é, vai criando uma curiosidade, vai criando uma bola de neve. Isso vai te dando tanta vontade de querer aprender mais, tanta vontade de realmente saber tudo de uma maneira tão natural, que acaba sendo até mágico. Então eu quero apenas que você tome alguns instantes para internalizar cada vez mais essa sensação. Eu quero que você note novamente os seus arredores. Eu quero que note o que mudou agora. Porque antes você tinha um objeto que te dava as sensações boas, só que agora ele está dentro de você. E o mais importante, ele não vai sair daí. O máximo que pode acontecer é você ver uma outra cópia desses objetos, e quando você interagir com eles de novo, só vai aumentar isso que você já tem dentro de si. Esse conforto, essa tranquilidade, esse foco. Porque quanto mais focado você fica, quanto maior a sua curiosidade, mais fácil fica de simplesmente relaxar, de realmente sentir todo o conhecimento entrando cada vez mais dentro da sua mente e ficando cada vez mais fácil de ser recuperado. Por isso, mesmo quando você terminar aqui, quando você abrir seus olhos, pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 2 horas, quando você realmente sentar para estudar a matéria, você vai notar coisas tão diferentes, tão interessantes, que de repente você vai se maravilhar de uma maneira que você nem achava possível. E isso
vai ser magnífico, porque isso mostra que você está no caminho certo. E mesmo que você não sinta tanta força nisso, não se preocupe, porque você sabe, tudo que você precisa fazer agora é treinar um pouco. Talvez você só precise revisitar esse ambiente, refazer esses mesmos passos e aumentar mais um pouco essa sensação de conforto, de controle, de curiosidade e de saber todos os pontos úteis dessa matéria. Então, em alguns instantes, eu vou começar a terminar esta hipnose. E quando isso acontecer, quando a hipnose terminar, você vai sentir que toda essa experiência ela vai ficar internalizada de uma maneira tão natural, tão marcante, que você simplesmente vai poder carregar isso com você pelo tempo que você quiser, para onde você quiser. Então, em alguns instantes, você vai sentir todas essas marcas boas, toda essa sensação boa, toda essa experiência boa, ficando cada vez mais marcada, cada vez mais naturalizada, como se você tivesse nascido com isso. Então, eu vou contar de 1 até 5. E quando eu chegar no 5, eu quero que você abra os seus olhos. 1, sentindo a experiência, internalizando cada vez mais. 2, sentindo o seu corpo inteiro, começando a despertar à medida que tudo isso vai se tornando uma experiência cada vez mais marcante. 3, sentindo todas as sensações, tudo isso se tornando cada vez mais vívido, cada vez mais real, à medida que seus olhos vão se preparando para despertar. 4, completamente relaxado, completamente tranquilo e livre, sentindo seu corpo pronto para despertar. 5, abra os seus olhos, respire fundo e agora sinta essa experiência ficando cada vez mais e mais naturalizada, marcada e internalizada no seu corpo e na sua mente. Bem, gente, a experiência foi essa, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser também, você pode baixar a versão MP3 ou OGG aí embaixo na descrição. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se funcionou, por favor, comente, porque esse é o tipo de feedback que é muito importante para mim. Se funcionou mais ou menos, ou se não funcionou, se não te agradou também, fique à vontade para comentar. Todo tipo de crítica é importante para eu melhorar o meu trabalho. Porque, como eu falei no início, eu não estou interagindo de fato com você, então fica difícil para eu adaptar para a situação de cada pessoa. Mas, de qualquer maneira, eu espero que tenha gostado. Então, lembre também de se inscrever no canal, isso me ajuda muito, beleza? Pode dar um like também, eu não vou me importar. Então, gente, é isso. Muito obrigado e até a próxima.